O dia amanheceu nublado, como se o céu refletisse o peso no coração de Joaquim. Faziam quase 6 meses que ele havia perdido o emprego. A rotina de procurar oportunidades, enviar currículos e participar de entrevistas já não trazia esperança. O peso da responsabilidade de sustentar sua esposa, Ana, e sua filha, Clara, começava a pressioná-lo de maneira insuportável. As contas acumulavam-se em cima da mesa, uma pilha crescente que simbolizava o desespero que ele sentia. Naquele dia, Joaquim acordou mais cedo do que de costume, decidido a tentar mais uma vez. Ele se arrumou com cuidado, como se o ato de vestir uma camisa social pudesse trazer de volta a dignidade que sentia ter perdido. Colocou seu velho paletó, aquele que tinha usado nas entrevistas anteriores, onde sempre saía com um vago "entramos em contato". No café da manhã, o silêncio reinava. Ana, sempre atenciosa, observava-o com olhos de quem desejava falar algo, mas sabia que qualquer palavra poderia causar A caminho de mais uma entrevista, ele seguiu pelo mesmo trajeto de sempre, um caminho que ele conhecia bem. As ruas da cidade pareciam ter mudado nos últimos meses. As lojas que antes exibiam vitrines chamativas, agora mostravam cartazes de aluga-se, reflexo da crise que atingia todos. A vida continuava, indiferente ao seu sofrimento, mas dentro dele o mundo estava em colapso. Enquanto andava, perdeu-se em pensamentos, revivendo cada fracasso recente. O que mais poderia fazer? Onde estava errando? Foi então que algo incomum o tirou de seus devaneios. Na outra calçada, um homem caminhava com passos rápidos e desajeitados, como se estivesse tentando fugir de algo invisível. Ele parecia nervoso, olhando para os lados, até que de repente tropeçou e caiu pesadamente no chão. Joaquim hesitou por um segundo. O mundo parecia desacelerar enquanto ele observava o homem. Ninguém ao redor se movia. Um dilema tomou conta dele. Deveria ajudar ou seguir seu caminho e focar no que tinha a fazer? Sem pensar muito, Joaquim atravessou a rua. Ao se aproximar, notou que o homem estava desacordado. Um sentimento de urgência tomou conta dele, e instintivamente ele começou a agir. Colocou o homem em uma posição de segurança e buscou ajuda. Um grupo de curiosos começou a se formar ao redor, mas ninguém sabia o que fazer. Tentativas de falar com o homem foram em vão, e a preocupação de Joaquim aumentava a cada segundo. Minutos depois, uma ambulância chegou e os paramédicos agiram rápido. Eles perguntaram se Joaquim o conhecia, ao que ele respondeu com um firme não. Enquanto levavam, o olhar de Joaquim permaneceu fixo na ambulância que se afastava. Ele sentiu um vazio inexplicável, como se parte de si tivesse sido deixada naquela calçada. O homem desconhecido não tinha deixado de ser uma preocupação em sua mente. Caminhando de volta para seu destino, a entrevista marcada já não parecia tão importante. O que acabara de acontecer tinha mexido com ele de uma forma que não sabia explicar. Era como se aquele gesto de compaixão, de parar para ajudar um completo estranho, tivesse reacendido algo dentro dele. Quem era aquele homem? Qual seria sua história? Seria um trabalhador como ele, perdido nas engrenagens de uma vida que parecia não dar tréguas. E mais importante, por que aquele encontro parecia tão significativo? Ao chegar no local da entrevista, Joaquim já não estava mais tão preocupado com o resultado. Era apenas mais um dos muitos lugares em que ele entraria para tentar uma vaga. Mas algo estava diferente. Ele entrou na sala de espera com uma sensação de leveza que há muito não sentia. Talvez fosse a ideia de que, apesar de tudo, ainda havia algo em seu controle, sua capacidade de ajudar, de se conectar com outras pessoas, mesmo quando tudo ao redor parecia sem sentido. E naquela tarde, algo dentro de Joaquim começava a mudar, ainda que ele não soubesse exatamente o que. Nos dias que se seguiram, Joaquim não conseguia tirar da cabeça o estranho que ajudara na rua. A entrevista, como ele já esperava, não trouxe novidades. Mais um educado, obrigado por vir, seguido do frio, entraremos em contato. Porém, não era a falta de oportunidades que o incomodava naquele momento. Algo maior parecia ter sido despertado desde o encontro com aquele homem desconhecido. O que teria acontecido com ele? Estaria bem? Seria um sinal de algo maior para sua própria vida? Enquanto essas perguntas o assombravam, a rotina da casa seguia seu ritmo habitual. Ana continuava com seu trabalho no escritório de contabilidade e Clara, agora com 6 anos, começava a trazer deveres da escola que ocupavam parte das noites da família. Apesar disso, o peso do desemprego ainda pendia sobre os ombros de Joaquim, e as contas continuavam a se acumular na mesa da sala. Uma tarde,
Enquanto vasculhava mais uma vez os anúncios de vagas de emprego em sites e jornais, Joaquim ouviu o som da campainha. Ao abrir a porta, deu de cara com um homem desconhecido, com feições sérias, mas amáveis. Joaquim? Perguntou o estranho, com um tom que carregava uma mistura de formalidade e curiosidade. Joaquim confirmou com um leve aceno de cabeça, sentindo a tensão crescer. O que um homem que ele nunca tinha visto poderia querer? Eu sou o assistente pessoal de Augusto de Almeida. O senhor salvou a vida dele alguns dias atrás e ele gostaria muito de lhe agradecer pessoalmente, disse o homem. Joaquim ficou estático por alguns segundos, incapaz de entender a dimensão do que estava acontecendo. Não fazia ideia de quem era esse tal Augusto de Almeida, mas pelo tom do assistente, parecia ser alguém importante. Ele pediu que o levasse até a casa dele. Seria possível? Ele está muito grato e faz questão de encontrá-lo, insistiu o homem, sorrindo de forma tranquila. Joaquim ainda hesitava, mas algo dentro dele o impulsionava a aceitar. Talvez fosse apenas curiosidade ou, quem sabe, uma intuição de que aquele momento poderia mudar sua vida. 10 minutos depois, Joaquim estava dentro de um carro preto luxuoso, algo que ele jamais imaginaria estar. Enquanto o carro deslizava pelas ruas da cidade, seus pensamentos estavam confusos. Quem seria esse homem que ele havia ajudado? Por que alguém como ele, pelo menos imaginava-se alguém de grande status, estaria tão interessado em um simples agradecimento? Quando chegaram a um elegante prédio no centro da cidade, Joaquim foi conduzido até o elevador. Lá, enquanto subiam até a cobertura, a ansiedade em seu peito aumentava. Cada detalhe do local parecia gritar riqueza. O mármore brilhante no chão, os arranjos florais impecáveis e o ar de elegância que pairava por todo o ambiente. Ao chegarem à cobertura, uma grande porta dupla de madeira foi aberta, revelando uma sala de estar ampla e sofisticada. Um homem de meia idade com cabelos grisalhos estava sentado em uma poltrona próxima à janela, onde a luz suave do fim da tarde iluminava seu rosto. Ele se levantou assim que viu Joaquim entrar. Joaquim, fico feliz que tenha aceitado vir, disse o homem, estendendo a mão de forma calorosa. Eu sou Augusto de Almeida, e eu devo minha vida a você. As palavras de Augusto atingiram Joaquim com força. Ele sabia que havia ajudado um desconhecido, mas ouvir aquelas palavras de gratidão sinceras despertou um turbilhão de emoções. O homem à sua frente não era apenas grato. Ele parecia profundamente tocado pelo gesto de Joaquim. Uma troca simples, porém carregada de significados, havia transformado o destino de ambos. Eu não fiz nada demais, só agi por instinto, respondeu Joaquim, ainda surpreso com a situação. Só queria garantir que você estivesse bem. Às vezes, é nos pequenos atos de instinto que encontramos a verdadeira nobreza, Joaquim. Eu poderia nunca ter acordado naquele dia, mas graças a você, estou aqui. E quero retribuir essa sua bondade. A conversa foi interrompida quando o assistente entrou na sala com uma bandeja de bebidas. Enquanto serviam, Augusto começou a falar sobre sua vida. Ele era um empresário de sucesso, dono de uma cadeia de lojas de móveis de alto padrão. O ritmo intenso de trabalho, no entanto, o havia levado a negligenciar sua saúde. Aquele episódio na rua não fora apenas um acidente. Havia sido uma emergência cardíaca grave, resultado do estresse acumulado. A verdade, Joaquim, é que você não salvou só meu corpo. Você abriu meus olhos para uma mudança necessária. Eu vivia preso às correntes invisíveis da minha própria vida. Agora quero ajudar alguém que me ajudou sem sequer me conhecer, completou Augusto, seus olhos fixos nos de Joaquim. Joaquim não sabia o que dizer. O que poderia oferecer em troca daquele agradecimento? Estava desempregado, perdido, sem rumo. Mas talvez, apenas talvez, aquele momento fosse o início de algo novo. Os dias após o encontro com Augusto foram marcados por uma inquietação que Joaquim não sabia explicar. Ele havia salvado a vida de um homem, e como consequência se viu imerso em uma oportunidade que jamais imaginaria. Augusto, com sua postura generosa e tranquila, havia deixado claro que não queria apenas agradecer. Ele queria ajudar. Mas essa ajuda não vinha sem um dilema para Joaquim. O que ele realmente queria da vida? Naquela mesma tarde em que o conheceu, Augusto havia feito uma proposta. Joaquim, tenho uma posição disponível em minha empresa. Não é apenas um trabalho qualquer, mas uma chance de você se reinventar. Eu vejo algo em você, uma capacidade de fazer mais do que apenas sobreviver. As palavras de Augusto ecoavam na cabeça de Joaquim, noite após noite. Ele contou a Ana sobre a oferta, mas algo fazia hesitar.
Não era o medo de trabalhar ou de enfrentar novos desafios. O que o assustava era a sensação de que ele poderia estar se agarrando a uma solução fácil, algo que ele não merecia, que havia surgido por pura sorte. Ana, sempre firme e racional, incentivou-o a aceitar. Joaquim, isso não é sorte, é o resultado de sua bondade. Talvez Deus tenha colocado esse homem no seu caminho por uma razão maior, disse ela com suavidade. Mesmo assim, a dúvida persistia. Enquanto caminhava pela cidade alguns dias depois, refletindo sobre as palavras de sua esposa e as noites mal dormidas, Joaquim se deu conta de algo. Ele temia a mudança. Sempre quis ser o provedor de sua família, mas o fracasso recente havia manchado sua confiança. E agora, uma oferta inesperada o colocava diante de um futuro incerto, mas promissor. Deveria ele aceitar? Na tarde seguinte, Joaquim voltou ao escritório de Augusto para dar sua resposta. A fachada imponente do prédio, as paredes de vidro que refletiam o céu azul, tudo parecia muito distante da realidade que Joaquim conhecia. Ao subir até o andar da cobertura, ele sentia que carregava um peso invisível. A decisão que estava prestes a tomar poderia mudar sua vida completamente. Quando entrou no escritório, Augusto recebeu com um sorriso acolhedor. Joaquim, fico feliz que tenha vindo. Espero que tenha tido tempo para refletir sobre minha proposta, disse ele enquanto apontava uma cadeira para que Joaquim se sentasse. O ambiente era tranquilo, mas a mente de Joaquim estava a mil. Ele sabia que estava diante de uma escolha crucial. Sim, Augusto, eu pensei muito sobre isso. Agradeço pela oportunidade de verdade, mas algo dentro de mim ainda questiona se estou pronto para isso. O que posso oferecer à sua empresa? Estou há meses sem trabalhar. Me sinto distante das minhas antigas capacidades. As palavras de Joaquim saíam pesadas, como se o medo e a insegurança de todos esses meses estivessem finalmente sendo expressos. Augusto escutava com atenção, seu rosto sereno. Quando Joaquim terminou, ele se inclinou levemente para a frente. Eu entendo, Joaquim. Sei que mudanças podem ser assustadoras, mas me escute bem. O que estou lhe oferecendo não é apenas um emprego. É uma chance de recomeçar. Você salvou minha vida quando ninguém mais se importava. Agora, eu quero dar a você a oportunidade de salvar a sua. Não pense nisso como um favor, mas como uma troca justa. As palavras de Augusto tocaram fundo em Joaquim. Ele se lembrava do momento em que viu aquele homem caído no chão, sozinho, e de como agiu sem pensar em si mesmo. Talvez aquela fosse de fato a chave para compreender sua nova realidade. Era o momento de acreditar que ele também merecia uma nova chance. Eu aceito, disse Joaquim, finalmente sentindo um peso sair de seus ombros. Augusto sorriu, se levantou e apertou sua mão com firmeza. Excelente. Amanhã mesmo começaremos seu treinamento. Tenho certeza de que será uma nova fase em sua vida. Joaquim saiu do prédio com uma sensação que há muito não sentia: esperança. A decisão havia sido tomada e com ela vinham novas responsabilidades. Ele sabia que não seria fácil, mas havia algo diferente dessa vez. Era como se pela primeira vez em muito tempo ele estivesse no controle do próprio destino. Quando chegou em casa, Ana estava esperando por ele, ansiosa por notícias. E então, o que decidiu? Perguntou, enquanto Clara brincava no chão da sala, alheia à tensão que envolvia seus pais. Joaquim sorriu, sentou-se ao lado de Ana e segurou sua mão. Eu aceitei. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Ela sorriu de volta, os olhos brilhando com a mesma esperança que ele agora carregava. Estou tão orgulhosa de você, Joaquim. Sei que será o começo de algo bom para nós. E assim, naquela noite, pela primeira vez em meses, Joaquim dormiu em paz, sentindo que havia reencontrado seu propósito. O caminho à frente era incerto, mas ele estava disposto a enfrentar qualquer obstáculo que surgisse. No dia seguinte, Joaquim se levantou cedo. Pela primeira vez em meses, sentiu a excitação de começar algo novo, mas também o nervosismo que acompanha um recomeço. Ele se arrumou cuidadosamente, escolheu sua melhor camisa e saiu de casa depois de um abraço longo e apertado em Ana e Clara. O sorriso de sua filha era o combustível que ele precisava para encarar o dia. Ao chegar à empresa de Augusto, Joaquim foi recebido por Helena, uma assistente eficiente que o conduziu até o setor onde ele começaria seu treinamento. O ambiente era completamente diferente de qualquer lugar onde já tivesse trabalhado antes. As paredes eram decoradas com quadros modernos. O som suave de teclados e telefones tocando ao fundo indicava o ritmo de uma empresa próspera e em constante movimento. Helena explicou com calma o que seria esperado de Joaquim.
A empresa de Augusto era uma das maiores fornecedoras de móveis de luxo do país, e o setor onde Joaquim trabalharia era o de desenvolvimento de novos projetos. Sua função inicial seria auxiliar a equipe de designers e engenheiros na logística de novos produtos. Não era uma tarefa simples, mas também não era algo fora do seu alcance. Aqui, valorizamos as ideias. Nunca se sinta intimidado para contribuir, disse Helena com um sorriso. Isso tranquilizou um pouco Joaquim, que a encarregava a insegurança de ser um novato. As primeiras horas de seu dia foram dedicadas a aprender sobre o processo interno da empresa. Ele foi apresentado a várias pessoas da equipe e todos o trataram com respeito, o que ajudou a aliviar parte da tensão que sentia. Mas ao mesmo tempo, Joaquim percebia o quanto precisava se esforçar para acompanhar o ritmo. A tecnologia usada, os processos detalhados e o fluxo intenso de ideias o deixavam um pouco perdido, mas ele sabia que não podia deixar a insegurança transparecer. No intervalo para o almoço, Joaquim saiu para caminhar um pouco e clarear a mente. O peso da responsabilidade começava a se instalar novamente. Ele sabia que precisava se provar. Apesar da gentileza de Augusto, Joaquim queria que sua presença ali fosse justificada por mérito e não por gratidão. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas do centro, essas reflexões tomavam conta de sua mente. Ao retornar para o escritório, foi surpreendido por um convite inesperado. Augusto havia chamado para uma reunião com alguns dos principais executivos da empresa. O coração de Joaquim acelerou. Ele não esperava ter contato direto com as esferas mais altas tão cedo, mas sabia que isso poderia ser uma oportunidade valiosa. Na sala de reuniões, o ambiente era formal, mas não intimidante. Augusto fez questão de introduzir Joaquim à equipe de forma natural. Este é Joaquim, nosso novo colaborador. Ele está começando hoje, mas tenho certeza de que sua contribuição será significativa para o que estamos prestes a discutir, disse Augusto, com uma confiança que Joaquim ainda não sentia em si mesmo. A reunião girava em torno de um novo projeto de expansão da marca para o mercado internacional. A ideia era criar uma linha de móveis exclusivos para um público altamente exigente, algo que pudesse unir a tradição da empresa com as tendências modernas. Os executivos discutiam detalhes técnicos, números de mercado e as implicações logísticas dessa expansão. Joaquim, por sua vez, ouvia atentamente, tentando absorver cada informação. Em um determinado momento, Augusto olhou diretamente para ele e perguntou: Joaquim, você tem alguma visão sobre isso? Sei que está apenas começando, mas às vezes uma perspectiva nova pode trazer insights que nós não enxergamos. O tempo pareceu parar por um instante. Todos na sala voltaram seus olhos para ele. O sangue correu rápido por suas veias e a ansiedade subiu. Joaquim sentiu o peso de ser o novato, mas ao mesmo tempo algo dentro dele o impulsionava a falar. Ele sabia que não poderia desperdiçar aquela chance. Bem, começou hesitante. Eu acho que ao entrar em novos mercados, seria importante considerar a identidade da marca. Nossa tradição é um diferencial, e isso pode atrair muitos clientes. Mas ao mesmo tempo, talvez fosse interessante trazer alguns elementos mais contemporâneos, algo que mostre que a marca também está acompanhando as inovações do design mundial. O silêncio que se seguiu à sua fala pareceu durar uma eternidade. Então Augusto sorriu, aprovando o comentário. É exatamente esse tipo de pensamento que precisamos, Joaquim. A tradição é nossa base, mas precisamos inovar. A combinação de ambos será o nosso diferencial. O alívio tomou conta de Joaquim. Ele havia contribuído. Mesmo que sua ideia fosse simples, o fato de ter participado e recebido o apoio de Augusto era um grande passo. Ele saiu da reunião com uma sensação de conquista, algo que há muito tempo não sentia. Talvez, pela primeira vez, ele estivesse começando a acreditar em si mesmo novamente. Quando o dia chegou ao fim, Joaquim voltou para casa exausto, mas feliz. Ana estava esperando ansiosa para saber como havia sido o primeiro dia. E então? Como foi? Ela perguntou, os olhos curiosos. Joaquim sorriu, sentou-se no sofá ao lado dela e contou tudo. Não escondeu suas inseguranças, mas também falou da satisfação de ter superado seus medos e participado de algo importante. Foi difícil, mas acho que vou me dar bem lá, disse, mais confiante do que antes. Com o passar das semanas, Joaquim foi se ajustando à rotina da empresa. Aos poucos, os medos iniciais começaram a dar lugar à confiança. Cada novo desafio que surgia era uma oportunidade de provar a si mesmo que ele era capaz. A empresa de Augusto funcionava como um organismo vivo,
onde cada engrenagem precisava trabalhar em harmonia, e Joaquim começava a se sentir parte dessa máquina. Ele havia superado a fase inicial de treinamento e agora estava mais envolvido nos projetos de desenvolvimento de produtos. As reuniões com os designers e engenheiros se tornaram frequentes, e Joaquim se sentia mais à vontade para contribuir com ideias. O clima de inovação o inspirava, e ele começou a enxergar que, apesar de tudo, havia encontrado um lugar onde poderia crescer. Certa tarde, enquanto organizava relatórios em sua mesa, Augusto apareceu de surpresa no escritório. Ele costumava ser acessível, mas raramente se envolvia diretamente com as atividades do dia a dia. "Joaquim, você tem um minuto?" perguntou com aquele sorriso cordial que Joaquim já conhecia bem. "Claro, senhor." "Em que posso ajudar?" respondeu Joaquim, levantando-se imediatamente. Ele ainda não se sentia completamente à vontade com o fato de ser tão próximo de alguém como Augusto, mas já conseguia lidar melhor com a situação. "Na verdade, preciso de sua ajuda em algo um pouco diferente hoje", disse Augusto, enquanto indicava com um gesto que Joaquim o acompanhasse. Curioso, ele o seguiu até a sala de reuniões, onde encontrou Helena e outros membros da diretoria já reunidos. A expressão de Augusto era séria, e Joaquim sentiu que o clima naquela sala era diferente das outras vezes. Augusto começou a falar. "Estamos em um momento delicado. O mercado internacional está respondendo bem aos nossos produtos. Mas aqui no Brasil, temos enfrentado desafios inesperados, e isso inclui uma crise interna na fábrica principal. Precisamos tomar decisões rápidas para garantir que nossa produção não seja afetada." Joaquim ouvia atentamente, tentando entender o impacto do que estava sendo discutido. A fábrica mencionada era o coração da empresa, onde grande parte dos móveis de luxo era produzida. Qualquer problema ali poderia causar um efeito dominó em toda a cadeia de distribuição. Helena continuou a explicação. "Estamos com um problema na linha de produção. Há atraso nas entregas e uma insatisfação crescente entre os funcionários. Isso tem impactado nossa capacidade de atender aos prazos e, se não agirmos rápido, podemos perder clientes importantes." Joaquim nunca havia lidado com algo tão sério. Sentia o peso da responsabilidade crescer a cada minuto, enquanto os detalhes do problema eram expostos. Mas o que mais o surpreendeu foi a próxima fala de Augusto. "Joaquim, você tem um perfil que admiro. É resiliente, atento aos detalhes e já provou que é capaz de lidar com situações inesperadas. Quero que vá até a fábrica amanhã e veja por si mesmo o que está acontecendo. Converse com os supervisores, entenda as dificuldades e, se possível, me traga sugestões de como podemos resolver essa situação." O pedido pegou Joaquim de surpresa. Ele sabia que tinha crescido muito na empresa, mas não imaginava que Augusto colocaria em uma posição de tanta confiança tão cedo. "Senhor, eu?" Ele hesitou, mas antes que pudesse recusar ou expressar sua insegurança, Augusto sorriu e colocou a mão em seu ombro. "Eu confio em você, Joaquim, e sei que fará um ótimo trabalho. Não se preocupe, terá o apoio de toda a equipe. Mas eu preciso de alguém que olhe com olhos novos para essa situação, e você é a pessoa certa para isso." Joaquim assentiu, ainda processando o peso da responsabilidade. Aceitar significava sair ainda mais da sua zona de conforto, enfrentar uma situação complexa que exigia muito mais do que ele estava acostumado. Mas, ao mesmo tempo, recusá-la seria fechar a porta para uma oportunidade única. Naquela noite, quando contou a Ana sobre a tarefa, ela o encorajou como sempre. "Joaquim, isso só mostra o quanto você cresceu. Se Augusto confia em você, é porque ele vê algo especial. E eu também vejo. Vai dar certo, tenho certeza." Mesmo com as palavras de apoio de Ana, Joaquim passou a noite em claro, preocupado com o que encontraria na fábrica. Não era apenas o medo do desconhecido, mas também o receio de decepcionar Augusto e a empresa que lhe deram uma segunda chance. Na manhã seguinte, Joaquim pegou um voo para a cidade onde a fábrica estava localizada. Ao chegar lá, foi recebido pelo gerente de operações, que parecia um tanto desgastado pela pressão das últimas semanas. A fábrica, apesar de sua grandiosidade, parecia menos eficiente do que Joaquim imaginava. Havia algo no ar, uma sensação de desconforto entre os funcionários, como se a moral estivesse baixa. Joaquim passou o dia conversando com os supervisores, ouvindo as preocupações dos funcionários e observando o funcionamento da linha de produção. O problema parecia mais profundo do que um simples atraso nas entregas.
Havia uma desconexão entre a gerência e os trabalhadores, algo que ia além da logística. Ao final do dia, enquanto voltava para o hotel, Joaquim se pegou refletindo sobre tudo que havia presenciado. Ele sabia que precisava encontrar uma solução, mas essa tarefa exigiria mais do que apenas técnicas de gerenciamento. Exigiria empatia, algo que ele tinha em abundância, e a capacidade de entender o que movia aquelas pessoas. O voo de volta para casa foi silencioso. Joaquim, absorto em seus pensamentos, olhava pela janela do avião, tentando organizar as informações que havia reunido na visita à fábrica. O problema era muito mais profundo do que ele imaginava. Não se tratava apenas de falhas técnicas ou atrasos nas entregas, mas de uma desconexão humana. Os funcionários estavam desmotivados, os líderes distantes e a comunicação dentro da fábrica parecia falha. Ele sabia que precisaria de um plano que fosse além de números e gráficos. Ao chegar de volta à empresa, no dia seguinte, Augusto esperava. Joaquim estava ansioso, mas preparado para compartilhar o que havia descoberto. Depois de alguns minutos de conversa, Joaquim começou a relatar sua experiência. Augusto, o problema não está apenas na produção. Há uma falta de confiança entre os trabalhadores e os gestores. Eles se sentem ignorados, como se fossem apenas peças de uma engrenagem, e isso está afetando diretamente o desempenho da fábrica. Augusto ouvia atentamente, seu semblante ficando mais sério a cada minuto. Joaquim continuou. Os supervisores estão sobrecarregados, os funcionários se sentem inseguros e há uma pressão enorme para cumprir metas que, nas condições atuais, são praticamente inalcançáveis. Quando terminou de expor sua análise, Augusto ficou em silêncio por alguns instantes, refletindo. Finalmente ele falou: "Isso confirma parte do que eu suspeitava, mas você conseguiu enxergar o que muitos de nós aqui dentro não vimos. Precisamos agir rápido, e você, Joaquim, vai nos ajudar a resolver isso." Mais uma vez, Joaquim se viu diante de uma responsabilidade que não esperava. Augusto confiava nele de uma maneira que, há alguns meses, ele jamais teria imaginado. "Quero que você trabalhe diretamente com os gestores da fábrica para implementar mudanças. Vamos fortalecer a comunicação, criar um ambiente de confiança e motivar os funcionários a voltarem a acreditar no que fazem", disse Augusto com convicção. A sensação de peso voltou ao peito de Joaquim. Ele não era um especialista em gestão de pessoas, nunca havia liderado uma equipe tão grande e agora tinha a tarefa de ajudar a resolver um dos maiores desafios da empresa. No entanto, ele sabia que não podia decepcionar Augusto. E, mais importante, não podia decepcionar a si mesmo. Naquela noite em casa, Ana o encontrou pensativo, sentado à mesa da cozinha. "O que está acontecendo? Você parece preocupado", perguntou ela, servindo-lhe uma xícara de café. Joaquim suspirou, passando as mãos pelo rosto. "Augusto me deu mais uma responsabilidade. Ele quer que eu ajude a reorganizar a fábrica, resolver os problemas que encontrei. Eu não sei se estou pronto para isso, Ana." Ela sorriu, como sempre fazia quando via o marido duvidar de si mesmo. "Joaquim, você já enfrentou desafios maiores. Lembra de quando perdeu o emprego e pensou que não havia mais esperança? Agora você está em uma posição em que confiam em você para fazer a diferença. Você consegue, e não está sozinho." As palavras de Ana sempre tinham o poder de acalmá-lo. Joaquim sabia que ela estava certa. Ele havia superado muitas dificuldades antes, e esta seria apenas mais uma. Com a confiança renovada, começou a planejar os próximos passos. Sabia que para motivar os funcionários, precisaria envolvê-los nas decisões, mostrar que suas vozes eram ouvidas. Também precisaria melhorar a comunicação entre os líderes e a equipe, criando um ambiente onde todos se sentissem valorizados. Nos dias seguintes, Joaquim voltou à fábrica, desta vez com um propósito mais claro e um plano em mente. Ele reuniu os supervisores e líderes da linha de produção em uma sala de reuniões improvisada e, em vez de dar ordens ou impor mudanças, começou a fazer perguntas. "Como vocês acham que podemos melhorar a situação aqui? O que vocês se sentem que está faltando?" Ele escutou atentamente as respostas, anotando cada sugestão. Os líderes, surpresos com a abordagem de Joaquim, começaram a abrir-se mais. Eles falavam sobre a pressão que sentiam, sobre a falta de recursos e como muitas vezes sentiam-se impotentes diante dos problemas. Em seguida, Joaquim reuniu grupos de funcionários. Ele conversou com eles individualmente, visitou suas áreas de trabalho e fez questão de estar presente em cada etapa da produção. No início, os trabalhadores o encaravam com desconfiança.
acostumados à distância dos superiores. Mas aos poucos começaram a confiar nele, a ver que ele não estava ali para supervisionar ou criticar, mas para entender suas dificuldades. Um funcionário mais velho, chamado Geraldo, que trabalhava na linha de montagem há mais de 20 anos, foi o primeiro a se abrir. Ninguém nunca perguntou o que a gente acha, sabe? Estamos aqui há tanto tempo, mas parece que somos invisíveis, desabafou Geraldo, enquanto mostrava a linha de montagem a Joaquim. Eu sei, Geraldo, mas quero que isso mude. Precisamos de vocês tanto quanto vocês precisam da empresa. Se algo não está certo, precisamos trabalhar juntos para consertar, respondeu Joaquim com sinceridade. Aos poucos, a atmosfera na fábrica começou a mudar. As pessoas começaram a sentir que faziam parte de algo maior. Joaquim, com sua abordagem humanizada e empática, estava conseguindo o que muitos gestores haviam falhado em alcançar: um senso de pertencimento entre os funcionários. Ao final daquela semana, quando voltou à sede da empresa para se encontrar com Augusto, Joaquim sentia-se diferente. Ele não apenas tinha cumprido a tarefa, mas havia aprendido algo sobre si mesmo nesse processo. Augusto o recebeu com um sorriso satisfeito. Parece que as coisas estão começando a se ajustar na fábrica, Joaquim. Eu sabia que você faria um bom trabalho. Joaquim sorriu de volta, sentindo um orgulho que há muito não experimentava. Ainda temos muito a fazer, mas acho que estamos no caminho certo. Os meses seguintes trouxeram uma transformação significativa para a fábrica. As mudanças que Joaquim havia implementado começaram a gerar resultados. Os funcionários estavam mais motivados, a comunicação fluía melhor e a produção, que antes enfrentava atrasos, agora seguia dentro do cronograma. O senso de pertencimento que Joaquim tanto desejava instaurar parecia finalmente estar tomando forma. Augusto, sempre observador, acompanhava de perto os relatórios e os avanços. Ele fazia questão de parabenizar Joaquim a cada pequena vitória, o que só reforçava a confiança do novo gestor em sua capacidade. No entanto, com o crescimento da empresa e o sucesso das novas iniciativas, também vinham novas responsabilidades, e Joaquim logo percebeu que o peso do sucesso não era tão leve quanto ele imaginara. Os dias de trabalho se tornaram mais longos. O tempo que Joaquim costumava passar em casa com Ana e Clara foi diminuindo gradualmente. As visitas à fábrica tornaram-se constantes, e ele se envolvia cada vez mais nas decisões estratégicas da empresa, ao lado de Augusto. A satisfação de ser reconhecido e o orgulho de ver seu trabalho prosperar o impulsionavam, mas a vida pessoal começava a ser impactada de maneira silenciosa. Numa noite, ao voltar para casa já tarde, Joaquim encontrou Clara dormindo no sofá da sala. Ana estava sentada ao lado dela, com uma expressão de cansaço no rosto. Quando Joaquim entrou, ela se levantou e o encarou, com um olhar que ele não conseguia interpretar imediatamente. Ela ficou esperando por você a noite inteira. Queria te mostrar o desenho que fez na escola, disse Ana, a voz carregada de uma preocupação velada. Joaquim sentiu um aperto no peito. Havia passado dias imerso no trabalho, mal tinha notado o tempo passar. Desculpa, Ana. Tentou se justificar, mas as palavras não pareciam suficientes. Eu entendo que você está ocupado, Joaquim. Entendo que o trabalho exige muito de você agora, mas Clara sente sua falta. E eu também, disse Ana com um tom de voz que não era de acusação, mas de tristeza. Nós estamos aqui, só não quero que você perca de vista o que realmente importa. O silêncio preencheu o espaço entre eles. Joaquim sabia que ela estava certa, mas a sensação de que precisava se provar, de que não podia falhar agora que havia conquistado tanto, o consumia. Ele se aproximou, beijou a testa de Clara suavemente e depois abraçou Ana. Eu vou tentar melhorar, disse, embora ele mesmo soubesse que isso seria difícil. Nos dias seguintes, Joaquim começou a refletir sobre seu equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. O sucesso que ele tanto almejara vinha acompanhado de um custo alto, e ele começava a se perguntar se estava disposto a pagar esse preço. Cada vez mais, sua mente oscilava entre o orgulho pelo que estava construindo e o medo de estar se afastando das pessoas que amava. E numa das visitas à fábrica, Joaquim encontrou Geraldo, o funcionário mais antigo, no horário do almoço. Ele sempre fazia questão de parar para conversar com Joaquim, compartilhando suas histórias de décadas trabalhando ali. Naquele dia, porém, Geraldo notou algo diferente em Joaquim. Você parece cansado, rapaz. O que está te afligindo? Perguntou ele, com a sabedoria de quem já havia visto muitos ciclos de altos e baixos na vida.
Joaquim suspirou e se permitiu ser honesto. Estou tentando manter tudo equilibrado, Geraldo. A fábrica está indo bem, o trabalho é intenso, mas eu sinto que estou perdendo tempo com minha família. Não é fácil. Geraldo sorriu, um sorriso que trazia a marca de anos de experiência. Sabe, eu passei por algo parecido. Quando meus filhos eram pequenos, eu trabalhava tanto que mal os via. Queria dar tudo de melhor para eles, mas no final, percebi que o que eles mais queriam era a minha presença. Aprendi da maneira difícil que o sucesso não vale nada se a gente perder as pessoas que amamos no caminho. As palavras de Geraldo ecoaram na mente de Joaquim pelo resto do dia. Ele sabia que havia verdade naquela fala. Augusto confiava nele. O trabalho ia bem, mas e sua família? Como ele poderia conciliar as duas partes de sua vida sem sacrificar uma delas? Na semana seguinte, Augusto chamou Joaquim para uma reunião. Eles precisavam discutir o próximo grande projeto da empresa, uma expansão ambiciosa para o mercado europeu. O projeto, se bem-sucedido, colocaria a empresa em uma posição de destaque internacional. Joaquim, quero que você lidere essa iniciativa. Sei que está preparado para isso. Precisamos de alguém com sua visão e dedicação para garantir o sucesso dessa empreitada, disse Augusto, com um tom que misturava expectativa e confiança. A oferta era irrecusável. Era a coroação de tudo que Joaquim havia conquistado desde o dia em que salvou a vida de Augusto. Ele deveria estar exultante, mas ao contrário disso, sentia um peso ainda maior em suas costas. O que significaria assumir esse projeto? Mais horas longe de casa, mais noites em claro? Quando voltou para casa naquela noite, Ana percebeu que algo estava errado. O que aconteceu? Perguntou ela, já conhecendo bem o marido. Joaquim respirou fundo, pensando em como contar a ela sobre a nova responsabilidade. Augusto quer que eu assuma a liderança de um projeto de expansão. É uma grande oportunidade, mas isso vai exigir ainda mais tempo de mim, Ana, disse ele, sua voz carregada de dúvida. Ela olhou em silêncio por alguns segundos, processando a notícia. Eu sei o quanto isso é importante para você, Joaquim. Sei o quanto você lutou para chegar aqui, mas por favor, não esqueça de nós no processo. As palavras de Ana pesavam sobre ele como uma verdade que ele tentava ignorar. O sucesso, que antes parecia ser tudo o que ele queria, agora se mostrava uma faca de dois gumes, concluir a história com o 8º e último capítulo. Os dias seguintes à oferta de Augusto foram de intensa reflexão para Joaquim. O projeto de expansão era, sem dúvida, a maior oportunidade de sua vida. Era o ápice de tudo pelo que havia lutado, a concretização de anos de esforço e dedicação. Mas ao mesmo tempo ele não podia ignorar os sinais ao seu redor. Ana e Clara precisavam dele. Sua família era a razão pela qual ele se levantava todos os dias, e agora ele via claramente que o sucesso profissional não poderia ser a única medida de sua realização. Numa manhã de sábado, ao invés de ir ao escritório como havia feito nos últimos meses, Joaquim decidiu passar o dia em casa com sua família. Clara estava brincando na sala e Ana preparava o café da manhã. O aroma do pão fresco enchia a cozinha, e por um momento, Joaquim sentiu uma paz que há muito não experimentava. Ele percebeu o quanto tinha sentido falta desses momentos simples. Enquanto saboreava o café com Ana, ela olhou para ele e sorriu. É bom ter você aqui, Joaquim. Sinto que fazia muito tempo que não tínhamos um momento assim. Sua voz era suave, mas carregava uma mensagem clara. Ela não estava pedindo mais presentes, mais conforto ou mais dinheiro. Ela queria a presença de Joaquim, e isso era algo que ele também queria. Na segunda-feira, Joaquim voltou à sede da empresa decidido. Ele sabia que precisava dar uma resposta a Augusto sobre a liderança do novo projeto, mas também sabia que sua decisão precisaria equilibrar os dois lados da sua vida. Quando entrou no escritório de Augusto, o empresário o recebeu com a mesma cordialidade de sempre, mas Joaquim podia sentir a expectativa no ar. Joaquim, espero que tenha tido tempo de pensar sobre o que discutimos. Você é a peça-chave para o sucesso dessa expansão. O que me diz? Perguntou Augusto, seu olhar firme, mas cheio de confiança. Joaquim respirou fundo antes de responder. Augusto, eu agradeço muito pela confiança que você tem em mim. Quando comecei aqui, nunca imaginei que teria a chance de fazer parte de algo tão grandioso. Mas a verdade é que, enquanto tudo isso tem sido incrível, percebi que preciso encontrar um equilíbrio entre o trabalho e a minha família. A expressão de Augusto mudou levemente. Ele o encarou por alguns segundos, avaliando as palavras de Joaquim.
Eu entendo o que você está dizendo e respeito muito essa sua visão, mas quero que saiba que, qualquer que seja sua escolha, ainda faremos parte dessa jornada juntos. Joaquim sorriu, aliviado. Eu aceito participar do projeto, Augusto, mas preciso que entendam que vou me organizar de forma a não sacrificar o tempo com minha família. Posso ajudar a liderar esse crescimento, mas não às custas da minha vida pessoal. Augusto sorriu de volta, como se já esperasse essa resposta. Eu sabia que você encontraria um caminho. A verdade, Joaquim, é que o sucesso de um homem não se mede apenas pelos resultados financeiros, mas pela maneira como ele equilibra tudo ao seu redor. Estou orgulhoso de você. Aquela conversa marcou o início de uma nova fase para Joaquim. Ele havia decidido trilhar o caminho do sucesso, mas com consciência de que seu verdadeiro valor estava nas pessoas que o cercavam. Nos meses seguintes, ele conseguiu cumprir seu papel no projeto de expansão, mantendo a promessa que fez a si mesmo e a sua família. Os fins de semana voltaram a ser sagrados. Joaquim passou mais tempo com Ana e Clara, e os pequenos momentos de lazer que ele havia deixado de lado voltaram a ter significado. Ele continuava a crescer profissionalmente, mas com uma nova perspectiva, a de que o sucesso era completo apenas quando compartilhado com aqueles que mais importavam. O projeto de expansão foi um sucesso. A empresa de Augusto ganhou projeção internacional e Joaquim se tornou uma peça fundamental nesse crescimento. Mas o mais importante, ele se sentia em paz com suas escolhas. O homem que um dia havia perdido o rumo agora estava no controle de seu destino, não apenas no trabalho, mas na vida. Naquela noite, ao voltar para casa, Clara correu até ele com um sorriso radiante, mostrando um novo desenho que havia feito. Joaquim se abaixou, pegou a filha nos braços e olhou para o papel. Era um desenho simples de uma família unida, com uma casa e um grande sol brilhando no céu. "Papai, esse é você", disse Clara, apontando para a figura de um homem sorridente no centro do papel. Joaquim sorriu, sentindo o calor daquela cena preencher seu coração. "Sim, meu amor, esse sou eu." E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que, de fato, era o homem que sempre quis ser.